Oi, Sol, tudo bem? Seja muito bem-vinda, minha linda. Que bom receber você aqui. Fico muito feliz que você esteja aqui nessa live. Essa live vai ser imperdível. Eu vou falar sobre coisas muito profundas aqui. E, Sol, fica aqui até o final, tá? Eu já vou te convidar também a encaminhar essa live para outras mulheres. Que você conhece, né, que estão aí no teu ciclo, você que é uma pessoa extremamente influente, já encaminha essa live para outras mulheres, porque vai ser uma live transformadora para quem de fato assistir. E esse conteúdo foi preparado com muito carinho aqui para entregar para vocês, tá? A Ana Carolina chegou aqui também, seja muito bem-vinda, amada. O tema da nossa live de hoje é por que eu estou acima do peso, né? Essa pergunta parece uma pergunta muito óbvia. Nossa, Alex, eu tô acima do peso porque é simples. Eu como demais e não faço atividade física. Ou eu como muito, até faço atividade física, mas não supre o consumo energético que eu tenho em virtude do alimento, né? Então eu como demais, até faço atividade física, mas o que eu como, o balanço energético acaba ficando positivo, né? Pamela chegou aqui também, sejam todas muito bem-vindas. Só que eu vou falar coisas muito profundas sobre essa pergunta que aparentemente parece algo muito óbvio, parece natural, né? É fácil. Por que tem tantas mulheres, tantas pessoas que estão com sobrepeso hoje? Por que tem tantas mulheres que aumentam o peso, daqui a pouco elas emagrecem? Por que tem tantas mulheres frustradas com o seu peso corporal, buscando também o emagrecimento? Por que tantas mulheres não conseguem sustentar o peso na qual elas emagrecem? Percebem que, teoricamente, quando a gente olha para o emagrecimento, quando a gente olha para o emagrecimento de uma forma superficial, por tudo aquilo que a gente já ouviu sobre o emagrecimento, parece sim algo muito simples, né? Eu preciso o quê? Fazer atividade física, preciso me alimentar melhor para que dessa forma isso reflita então no meu corpo, reflita nas minhas emoções, reflita na forma como eu esteja me sentindo, né? Isso parece algo muito simples. Só que se é algo tão simples, por que tem uma grande quantidade de mulheres que vivem lutando contra a balança? E é isso que eu vou explicar. Então, vai ser muito além do emagrecimento essa live de hoje. A gente vai abordar assuntos bem pontuais e bem profundos. E é por isso que eu gostaria muito que vocês continuassem aqui. E se veio alguma mulher no seu pensamento, no seu coração, encaminhe essa live para alguma mulher, para que ela seja tocada com tudo aquilo que vai ser compartilhado aqui, tá bom, minhas lindas? Então vamos lá. Primeiramente, quem estiver entrando na live que não me conhece, essa live também vai ser compartilhada, né, com outras mulheres. Meu nome é Alexia Rovares e a minha missão é ajudar mulheres a despertarem a sua melhor versão através do alinhamento de 3 pilares: físico, emocional e espiritual, tá? E dentro desse alinhamento desses 3 pilares, eu promovo alguns eventos, né, alguns projetos. A gente tem ali a Conexão Assunto de Mulher, que vai acontecer no próximo domingo. Acabamos de ter o Desafio Resgate de 28 dias, onde as mulheres tiveram resultados indescritíveis. Teve uma mulher que perdeu 5,5 kg em 28 dias. Mas, gente, teve muito além disso, tá? A gente teve casos dentro do desafio de 28 dias, onde foram situações bem profundas. Nós tivemos a campanha de oração dentro do desafio de 28 dias, tivemos alinhamento emocional e tivemos reeducação alimentar junto com a prática de atividade física. E teve uma situação muito marcante dentro do desafio sobre uma das participantes que ela, em um dia específico, ela escreveu uma carta de despedida até pro esposo, né? E foi um dia que eu entrei em contato com ela, que a gente orou juntas. E essa mulher, ela teve um resultado exponencial também no emagrecimento. Entende isso? Só que dentro do desafio, a cura dela foi em algo muito mais profundo. E eu vou trazer isso à tona agora para vocês. Por quê? Porque eu de fato me importo com você, tá? Mas eu me importo, por me importar com você, eu me importo com a tua vida, que vai muito além do teu corpo, que vai muito além do teu emagrecimento. Então é algo muito mais profundo que a gente precisa compreender, que a gente precisa trazer à consciência, que a gente precisa curar, que a gente precisa tratar, porque a partir do momento que eu curo esse ponto, que é algo mais profundo, mais específico, as outras áreas da minha vida acabam sendo influenciadas, né?
Chegaram outras mulheres aqui, sejam todas muito bem-vindas. A gente vai entrar já profundamente aqui no conteúdo. E a primeira pergunta é, né? Por que, Alexia, que eu estou acima do peso? Eu achei que era só o fato de eu ser sedentária e comer muito, ou eu até fazer atividade física, mas mesmo assim comer muito, ter uma compulsão alimentar. Amadas, isso ainda é um sintoma. Isso não é a causa do problema, isso é um sintoma, tá? E é isso que a gente vai apontar mais profundamente ainda e eu vou trazer pontualmente aqui para vocês, tá? Então, o que faz? A primeira pergunta, o que faz eu comer de forma descontrolada? Né? Se alguém aqui sofre com a compulsão alimentar, quais são os gatilhos? O que acontece no meu dia? O que geralmente acontece na minha vida que faz com que naquela situação, naquele momento, faz com que desperte em mim a necessidade de comer, o desejo de comer e o desejo de comer de forma compulsiva? O que geralmente gera isso no meu dia? Eu queria que você fizesse uma reflexão agora. Em situações do teu dia a dia que te levam a ter algum tipo de compulsão. Pode ser a compulsão alimentar, que a gente vai falar hoje aqui dentro dessa live, mas talvez você tenha algum tipo de outro vício, algum tipo de compulsão, e eu queria que você pegasse essa live no que a gente fosse debater aqui, para que você trouxesse hoje para a tua realidade, tá? Porque a causa do que gera a compulsão alimentar é a mesma causa que gera a compulsão, sei lá, por pornografia, por álcool, por rede social, por compras, sabe? Então a gente vai trazer essa live hoje e você vai trazer para tua realidade, né? A gente vai falar nessa live e você vai trazer para tua realidade, tá? Então, primeira coisa, por que eu tô acima do peso? Alexia, e você começa a pontuar. Sabe qual é o maior problema? É que a maioria das mulheres não tem, agem de forma inconsciente e desorganizada em relação ao seu processo de emagrecimento. E o emagrecimento também é um projeto. A nossa saúde também é um projeto. Tudo na nossa vida é um projeto. E um projeto, ele precisa o quê? Que eu analise ele, que eu entenda ele pontualmente por uma ótica mais profunda, que eu busque planejar e estruturar estratégias. Por quê? Porque se eu tentar vencer uma compulsão do jeito que eu estava fazendo até agora, muito difícil vai chegar em algum momento, um determinado momento, que eu vou cair, que eu vou acabar voltando para trás. Se você tem algum tipo de vício, algum tipo de compulsão, você já deve ter experienciado isso, né? Que você foi até um determinado ponto, conseguiu se aguentar uma semana, 10 dias, um mês, e daqui a pouco aconteceu uma situação, você regride e você se frustra. E aí você tenta de novo, daqui a pouco acontece uma situação, você regride e você se frustra. E assim acontece também com o aumento do peso corporal. É uma oscilação, né? Você consegue emagrecer, acontece uma situação, que pode ser uma situação positiva também, mas desorganiza, desestrutura toda a tua rotina, você deixa de fazer atividade física, começa a comer um monte de besteira, volta a aumentar o peso. Daqui a pouco acontece uma situação que te desequilibra emocionalmente e vai a mesma coisa, começa a oscilar o peso. Então, as condições acabam que determinando as suas ações em relação a tudo que você faz. E isso é muito ruim, porque quando se trata de um vício, uma compulsão alimentar, uma compulsão por qualquer coisa, a gente tem que agir de forma mais estratégica e pontual, tá? Tem que ser assertivo, tem que ser consciente as nossas ações. É a mesma coisa que uma pessoa que ela tem vício em ira, né? Que ela é uma pessoa que qualquer coisa ela explode, ela é reativa. Se ela já sabe que geralmente qualquer pessoa vai falar com ela no dia, e se a pessoa não falar dentro daquilo que supra a expectativa dela, da forma como ela gostaria, né, que eu tratassem, ela já explode, já é reativa. Então, uma pessoa que geralmente costuma agir assim, ela tem que acordar no dia dela, já começar o dia dela e agir no dia dela de forma consciente. E ela age de forma consciente sabendo que se alguém falar daquele jeito, qual é geralmente a forma que ela reage? Eu reajo explodindo, gritando, xingando. Mas não, se eu tô agindo de forma consciente, se alguém me tratar dessa forma, eu vou começar a agir desse jeito assim. Então eu começo a agir de forma mais consciente porque eu já sei que eu sou uma pessoa reativa. Então aqui, se eu já trazendo para a realidade do que a gente vai contextualizar hoje, se eu já sei, tá? Se eu já tenho a compreensão de que
qualquer coisa que acontece no meu dia, na minha vida, que me desestabiliza, que faça com que eu simplesmente largue a atividade física e tenha uma compulsão alimentar, então isso aponta algo mais profundo e é isso que a gente vai discorrer na live de hoje, tá? Então vamos lá. Primeiro ponto é eu compreender a causa, né? Qual é a causa? Eu quero que você tenha uma consciência hoje se você tem a compulsão alimentar ou se, Alex, eu não tenho uma compulsão alimentar, mas eu tenho um vício. Então traz para a tua realidade, tá? Porque a gente vai apontar isso para chegar no mesmo ponto que eu quero trazer aqui para vocês, que é a causa do problema, que é a raiz do problema. Então, Alex, eu tenho compulsão alimentar. Geralmente eu consigo ser constante na atividade física. Quando eu decido fazer dieta, eu começo a fazer dieta e vou fazendo. E vou fazendo a dieta, consigo levar, mas acontece uma situação no meu dia, na minha vida, e de repente eu abro a porta da geladeira e começo a comer até o pote se deixar. Vou no supermercado, tenho necessidade de comer um chocolate, compro um refrigerante, enfim, traz para a tua realidade hoje, tá? Porque quando você traz para a tua realidade, isso começa a te gerar consciência. Então, como é que eu vou lá na causa? Eu primeiro tenho que entender dentro do meu dia, quando acontecem os episódios da compulsão alimentar, por exemplo, quais são as situações que me remetem a essa compulsão alimentar. Geralmente, o que me desestabiliza emocionalmente? O que me desestabiliza emocionalmente é uma instabilidade financeira, é a pressão dentro do meu trabalho, é a desestabilidade emocional, né? As relações afetivas. Então eu me envolvo com uma pessoa que não me dá uma segurança emocional. Enfim, aí você começa a fazer essa reflexão. E dentro da tua realidade, você começa a se perceber, você comendo, abrindo a porta da geladeira. Imagina aquele dia que você tá entediada, que você tá chateada, que você tá ansiosa, que tu abres a porta da geladeira e começa a comer. Senta na mesa e começa a comer. Tá desesperada, para no dia, no meio do trabalho, tem que ir no mercado, tem que ir no posto de gasolina, comprar um chocolate, uma Coca-Cola e começa a comer, porque só pra ter aquela sensação de bem-estar e de prazer. Traz isso para a tua realidade. Você se vê hoje nessa cena e começa a perceber que tipo de situação acontece nesse dia que te leva a ter esse comportamento, que é um comportamento dissociativo. Beleza, primeiro ponto, consciência. Sempre eu vou tratar alguma coisa a partir do momento em que eu tenho consciência. O que faz eu estar acima do peso não é, e vou repetir isso que eu já falei aqui na live, não é o fato de você comer demais e não fazer atividade física ou comer além do que você está gastando energia. Porque isso é um sintoma. A causa é algo muito mais profundo. Quando eu falo do porquê, é sempre na raiz. Porquê é sempre raiz. Quando eu olho a situação que faz com que gere essa instabilidade nas minhas emoções, e essa instabilidade emocional faz com que eu tenha esse comportamento dissociativo, eu começo a entender que por trás disso existe algo. Então, a situação que aconteceu, que me levou à compulsão alimentar, ela não é a situação em si que é a causa do problema, não é o meu porquê. Porque o porquê ainda é algo muito mais profundo. Só que se eu pego a situação que eu vivi, que eu estou vivendo, que me remeteu, que me levou a essa compulsão alimentar naquele dia, que me levou àquele episódio específico, eu começo a compreender então que, tem algo que está mais atrás, que é de muito tempo, muitas vezes. Que às vezes vem lá da infância, que às vezes vem de uma situação traumática que você passou na adolescência e que ainda não foi curado, que ainda não foi olhado com carinho. Talvez é uma relação com a tua mãe que não ficou bem resolvida, uma relação com o pai que não ficou mal resolvida, Então, a influência da nossa infância interfere completamente em tudo, em quem nós somos, naquilo que fazemos, em tudo, interfere na nossa realidade, nos nossos comportamentos, interfere de forma direta. Então, o primeiro ponto é entender, dentro do meu dia, o que leva a eu ter episódios, por exemplo, de compulsão alimentar. O que faz eu comer de forma descontrolada. Esse é o primeiro ponto. E aí, entendendo o sintoma, eu consigo ir na causa. Eu vou citar um exemplo aqui para vocês, tá? Que é muito pontual, e dentro desse exemplo, que ficou muito marcado dentro da minha carreira enquanto personal trainer, foi de uma cliente que eu atendi
e que quando eu comecei a atender essa cliente, eu identifiquei que ela tinha sofrido algum tipo de abuso na infância dela. Foi algo muito pontual, tá? Pelas conversas que a gente tinha, enfim, eu alucinei que ela tivesse sofrido um abuso na infância. E de fato isso, né, se confirmou depois nos atendimentos que nós fizemos. Por que que eu trabalho o emagrecimento em 3 vertentes? Por que que eu não falo do emagrecimento? Vocês não vão ver eu falando aqui qual é o melhor exercício para emagrecer, dicas superficiais. Eu sempre vou apontar para coisas profundas. Por quê? O meu objetivo é despertar a tua melhor versão através do alinhamento de 3 pilares: emocional, físico e espiritual, porque os 3 eles andam juntos. Então, se eu olhar para o emagrecimento só como base no teu corpo, se a gente olhar só para o teu corpo, não teria tanta pessoa sofrendo com sobrepeso e obesidade hoje, concorda comigo? Porque a gente tem inúmeros conteúdos gratuitos aqui que você pode acessar e ok, você já teria emagrecido e estava tudo certo. Mas por que eu volto a aumentar o peso? E é nesse ponto que eu gosto de trabalhar, é nessas vertentes. E essa cliente minha, quando a gente começou o processo com ela, ela disse pra mim que ela não conseguia ficar 6 meses fazendo atividade física. Alexia, se tu conseguir, é porque realmente tu é boa. Ela falou pra mim, eu nem não esqueci dessa frase, porque tu realmente é boa. Porque o máximo que um personal conseguiu me manter foi durante 6 meses. Aí eu falei pra ela, a gente vai quebrar esse padrão, só que tu vai sofrer. Por quê? Porque o cérebro dela estava condicionado ao quê? Quando chegava a 6 meses, ela tinha um resultado muito top, tá? Mas quando chegava naqueles 6 meses, ela saía da academia, ela começava a comer de forma descontrolada. Só que daí eu comecei a perguntar, o que mais acontece quando esses 6 meses de motivação passam? Ela disse, Alexia, daí eu fico desmotivada com o meu negócio, daí os cursos que eu estava fazendo eu já não quero mais fazer, aquilo que eu estava aprendendo eu já não quero mais aplicar. Então, o que ela me apontou é que quando fechava aqueles 6 meses, ela desmotivava de tudo, né? Ela perdia a motivação de tudo. E aí, eu comecei a compreender que realmente tinha algo pontual que a gente precisava tratar. E como eu havia alucinado que ela tinha sofrido um abuso, eu já comecei a ligar os pontos. Quando chegava nos 6 meses e ela ficava super bem, tá? Super bem. Ela se sabotava para voltar a ficar mal. Eu vou te explicar o porquê que isso acontece comigo e com você. E quando a gente não tem consciência, qual é a consequência disso, tá? Primeiro, se essa cliente sofreu o abuso e depois ela... Em poucas semanas, quando a gente começou a fazer um trabalho com ela emocional, então como é que eu fazia o atendimento dela? A gente fazia o trabalho de personal 3 vezes na semana e 1 vez por semana eu encontrava pessoalmente com ela pra gente fazer o trabalho emocional. Então era uma mentoria voltada para as emoções dela. No primeiro encontro, em perguntas que eu fiz e dinâmicas que eu promovi, ela já revelou que havia sofrido abuso. Ela disse, Alexia, eu nem contei isso nem pro meu esposo, então era algo que ela não havia contado para ninguém. Num primeiro encontro, com poucos dias que a gente tinha se conhecido, com as perguntas que eu fiz para ela, com as dinâmicas que eu promovi, ela expôs aquela situação. E por que é importante expor a situação para eu poder curar? Algo que eu já havia alucinado. Eu não indaguei, não fui, na verdade, não falei para ela algo que eu havia alucinado. Não, com perguntas eu indaguei aquilo e ela trouxe a resposta para mim. Por quê? Porque enquanto a gente não expõe aquilo que está oculto, não tem como eu ser curada daquilo. Então eu precisava que aquilo, de fato, ela colocasse aquilo para fora. E no primeiro encontro ela já fez aquilo. Ela tirou aquilo do coração e me trouxe. E o que aconteceu? A gente tinha uma realidade traumática que não foi curada, porque afinal ela não tinha nem contato para ninguém. E aí eu comecei a mostrar para ela a relação disso com o emagrecimento. Por que chegava nos 6 meses, ela simplesmente largava a academia? Por que chegava nos 6 meses, ela simplesmente começava a comer de forma demasiada? Por que ela desmotivava de tudo? Por quê? Trazendo para o emagrecimento, o que acontece? Toda situação que nós vivemos produz no nosso cérebro um significado, tá? Toda situação produz um significado. E esse significado, ele nos remete a comportamentos. E esses comportamentos façam com que a gente tenha resultados. Então, o significado que ela dava para aquela situação traumática que ela havia passado era o seguinte:
eu não posso emagrecer. O cérebro dela entendia assim, Alexia, eu não posso emagrecer. Eu fui trazendo isso pra realidade e ela, pra consciência, ela foi concordando que ela não podia emagrecer. Por quê? Porque o que o nosso cérebro faz? O nosso cérebro, ele primeiro pensa na nossa proteção. Por isso que o cérebro, a mente, ele não quer sair do conforto, porque ele sempre pensa naquilo que é confortável. E para eu curar uma ferida, vai passar por uma situação de desconforto, porque eu vou ter que enfrentar a ferida. Só que qual era o significado que o cérebro dela dava para aquela situação? Enquanto eu estiver acima do peso, nenhum homem vai poder fazer comigo o que aquele homem fez comigo na infância. Porque esse homem não vai se sentir atraído. Se eu estiver acima do peso, ele não vai se sentir atraído. Então, o que o cérebro dela fazia para ela se sabotar? Ele naturalmente, automaticamente, quando ela começava a emagrecer, quando ela começava a chegar perto do resultado que ela almejava, ela colocava tudo a perder, porque dela começava a comer de novo e saía da academia, porque ela estava tão bem que ela, não, eu não posso ficar magra. Mas não era algo que estava no consciente dela, percebe? Era o significado que o cérebro dela dava para aquela situação específica. Eu não posso emagrecer, porque se eu emagrecer, algum homem vai fazer comigo o que aquele homem fez comigo na infância. E como o cérebro pensa em quê? Em proteção, ele vai pensar em estratégias para te sabotar, para fazer com que você não tenha esses comportamentos que podem levar ele a voltar o teu corpo, você a sentir dor novamente. Por isso que é importante primeiro eu ter a consciência. E aí ela falou isso para mim rindo no início, semanas antes. O que ela disse? Se tu conseguir fazer eu passar dessa linha dos 6 meses, é porque tu é boa. Gente, o que nós fizemos foi trabalhar forte a parte emocional dela. E eu tive que, durante o processo dela, acompanhar ela de perto, assim, todos os dias. A gente treinava 3 vezes a semana e fazia 1 vez a semana o acompanhamento emocional. Todo dia eu mandava mensagem para ela. Todo dia a gente conversava. Olha, a gente buscou estratégias para ela não deixar de fazer atividade física. Qual era a estratégia? Eu treinava ela dentro do apartamento dela. Mas eu falei, olha, no dia que tu tentar cancelar aula comigo, eu vou estar aqui, eu vou bater no apartamento, eu já fiz amizade com a portaria, eu vou subir, eu vou te treinar. Tu não vai faltar. Por quê? Porque eu começo a reprogramar esses comportamentos dissociativos, ou seja, essas ações que me afastam daquilo que eu desejo, porque a situação traumática me fazia isso, através da repetição. Então eu tenho que ter uma quebra de padrão, e essa quebra de padrão ela é dolorosa. O passar para o outro nível é doloroso. Então ela aguentava 6 meses. Para ela aguentar 7 meses ia ser doloroso. Para ela aguentar 8 meses ia ser doloroso. Então a gente tinha que quebrar esse padrão dos 6 meses. E quebrar esse padrão dos 6 meses, quando chegou nos 6 meses, deu certinho. A gente teve um corpo top, ela emagreceu demais. Ela começou a desanimar. Começou a desanimar e começou a desmotivar, não queria ir mais à nutricionista, já não queria mais fazer dieta. Então ela teve uma leve regressão de resultado, mas o que eu fiz foi avaliar ela mais de perto, ou seja, tirar as fotos, fazer avaliação corporal para mostrar visivelmente o resultado que ela havia atingido até então. Sabe, que ela conseguiria manter aquele resultado, só que quando ela via aquele resultado, da onde ela saiu e aonde ela chegou, aquilo motivava ela. O fato de eu estar diariamente mandando mensagem para ela, né, ligando para ela, o fato de eu não deixar com que ela cancelasse a aula, porque ela não cancelava, quando ela tentava cancelar a aula, eu estava lá batendo na porta. Então ela não deixava de treinar. Passou 6 meses, foi pro 7 meses, a gente quebrou aquele padrão. Eu falei, vencemos a linha dos 6 meses. A gente passou, saiu dos 6 meses, já foi pro 7º mês. A gente quebrou aquele padrão com ela. Depois, até fechar 1 ano, foi um processo que foi desafiador, mas que com pequenos passos, eu reduzi um pouco a intensidade do treino, comparado aos primeiros 6 meses, que ela estava extremamente motivada, lembra? Ela estava extremamente motivada. Então, 6 meses para ela já era ficha, ela aguentava 6 meses na academia, aguentava 6 meses treinando, só que o problema era quando chegava nos 6 meses, ela desistia. Por que ela desistia? Porque ela tinha uma situação traumática, que ela havia sofrido um abuso e toda vez que ela atingia o resultado positivo, ela se sabotava. O que a gente teve que mostrar para o cérebro dela? Teve que ressignificar aquela situação traumática que ela passou. Então aquela situação traumática que ela teve lá na infância dela, que foi a situação do abuso, a gente teve que ressignificar aquela situação.
Entende? Quando chegou no sexto mês, que ela se sabotava o fato dela estar emagrecendo, quando ela se via magra, o cérebro dela se desesperava. Não, eu não posso ficar magra, por quê? Porque eu sofri uma situação de abuso na minha infância e agora, na minha fase adulta, algum homem pode fazer comigo o que aquele homem fez comigo na infância. Então eu tenho que ressignificar isso aqui. Sempre que ela começava a ficar bem, ela desanimava, ela desmotivava, porque o cérebro dela se sabotava por isso. Entende? Então, o que nós tivemos que fazer? Reprogramar. Promover para o cérebro um novo significado sobre aquela situação. Então a gente teve que ressignificar. E, gente, ressignificar uma situação traumática, existem duas formas. Ou por repetição, por quê? Porque uma limitação, uma convicção, ela é formada por repetição, ou seja, tudo aquilo que a gente ouviu, viu e sentiu por repetidas vezes, ou por um forte impacto emocional. O forte impacto emocional, nesse caso, foi a situação traumática, a situação do abuso que ela sofreu negativamente. Então a gente tinha que reprogramar aquela situação também com ferramentas e aí depois eu comecei a inserir outras coisas que eu vou falar para vocês aqui. Mas a gente teve que implantar ferramentas de forte impacto emocional para reprogramar aquela situação traumática. A repetição, lembra? A quebra de padrão. Quando chegou nos 6 meses, que ela começou a ficar muito bem, que o corpo dela ficou lindo, que ela ia desanimar, eu ia na casa dela, não deixava ela parar de treinar. Enfim, foram várias ações que foram implantadas repetidamente para que ela não desistisse, enfim, daqueles 6 meses, que ela continuasse de fato com aquelas ações. E depois que passou 6 meses, que a gente foi ressignificando, o cérebro dela foi entendendo que, opa, é positivo para mim eu estar magra. Então o cérebro dela tinha que compreender que era positivo para ela ter um corpo magro, que não ia ser maléfico para ele estar magro. Então o cérebro dela tinha que entender primeiro essa situação. Por isso que a gente teve que curar o quê? A situação traumática. Com o tempo depois, ela foi se abrindo e a gente foi alimentando o que? A fome espiritual. Por isso que é um processo, gente. Nós somos espírito, temos uma alma, habitamos no corpo. Então, assim, a fome espiritual é algo que a gente tem que eu ia com um processo muito leve com as minhas clientes de personal. Por quê? Porque a gente não pode simplesmente alimentar a fome espiritual de alguém com aquilo que nós acreditamos também. Então tem que o quê? Começa por aquilo que... Eu sempre comecei com as minhas clientes por aquilo que elas procuravam. Ou seja, Alex, eu quero emagrecer. Beleza. Então a gente começa por aquilo, atrai as mulheres, né? Eu atraía as mulheres por aquilo que elas buscavam e entregava aquilo que elas precisavam, sem elas perceber. Esse era o ponto. Então a gente alimentava sempre os 3 pilares: físico, emoções e o espírito. E é isso que foi naturalmente fazendo o quê? Com que ela fosse constante nas atividades que eram essenciais para ela emagrecer e se manter magra, tá? Vamos lá, outro ponto. O que aconteceu depois disso? Olha que interessante, eu separei alguns benefícios aqui. Depois que a gente reprogramou essa situação traumática que ela passou, ela ficou mais constante na academia. Então antes ela ficava só 6 meses, lembra que eu falei anteriormente? Ela treinou comigo por 3 anos. Então antes ela ficava só 6 meses e comigo ela ficou 3 anos. Só não ficou mais porque daí eu parei de atender o personal. Mas durante 3 anos ela ficou treinando comigo. E hoje ela já emendou. Ela saiu de mim, já repassei ela para outro profissional, ela continua treinando. Por quê? Porque aquilo que travava ela naqueles 6 meses foi reprogramado. Que foi a situação traumática que ela passou. Mas olha que mais interessante ainda, tá? Essa situação traumática que ela havia passado lá na infância dela, que foi um abuso, isso desencadeou uma série de limitação na vida dela que influenciava, que afetava, na verdade, a relação dela com o marido, a relação dela com os filhos, ela enquanto mulher, o feminino dela, a confiança dela nas pessoas, sabe? Então, várias áreas da vida dela foram afetadas, foram prejudicadas. E se a gente conseguiu reprogramar, ressignificar a situação traumática que ela passou, na qual fazia ela aumentar o peso e que fazia ela desistir da academia e dos investimentos com nutricionista e médico em 6 meses, percebe o quanto a todas as outras áreas da vida dela foram influenciadas? Um ponto que ficou muito marcado para mim foi que naquela situação, naquele mesmo tempo ali, naqueles 6 meses, ela descobriu que o filho dela estava usando maconha
e que também a filha dela começou com crises de ansiedade, ela teve que colocar a filha na terapia, né? Então a casa dela estava desestruturada, ela se sentia muito culpada por aquilo, porque ela disse: Alexia, eu tô cansada emocionalmente, não sei o que fazer, e tava naqueles 6 meses, lembra? Quando ela tava super bem, ela começou a ficar mal. Então a gente teve que ir ressignificando, né? Teve que ressignificar aquela situação traumática para que através disso outras situações da vida dela fossem impactadas. Quando a gente ressignificou e foram comportamentos sutis que a gente foi conversando, ela foi implantando e dava feedback, a gente ajustava e, gente, foi um degrau de cada vez. A relação dela com o filho foi restabelecida dentro do trabalho ali do personal, de modo que o filho largou também o uso da maconha, porque o filho estava indo pro vício da maconha, largou o vício da maconha, abandonou de fato, foi fazer intercâmbio fora, ele estava completamente, como é que eu vou falar pra vocês, tava viciado em videogame e maconha, tá? Então virava a noite no videogame, o menino tinha 20 anos, o rapaz, né, um homem já, 20 anos, então ele não foi uma situação, ela me procurou para emagrecer, entende que a gente foi em algo mais profundo que atingia lá a família dela. E aí quando ela se curou, tá? Quando ela olhou para si, que ela se curou, a relação dela com o marido, dela com as filhas, dela com o filho, foi sendo ajustada e naturalmente ela foi trazendo todos para perto, porque é isso que acontece quando a gente está curada, a gente traz as pessoas para perto de nós. E aí, o que cura? O amor cura. Só que eu só consigo transbordar o amor a partir do momento que eu tô curada. Percebe? Porque se eu não consigo derramar isso sobre mim, como é que eu vou conseguir transbordar isso para a vida das outras pessoas? E o amor, ele cura. Então, nessa relação com o filho, o que curou foi o amor, foi a atenção, sabe? Foi a proximidade daí do padrasto, né? Porque ela e o pai do menino não eram casados. Ela, o padrasto, as duas filhas e o menino. Só que a proximidade do homem, né? Então tudo isso começou por quê? Porque ela se alinhou e essa relação do esposo com o filho foi se aproximando, dela com o filho foi se aproximando. Então a gente falou muito sobre a atenção, sobre a linguagem de amor dele, sobre ela se conectar, sobre ter momentos com ele, sobre não julgá-lo, mas entendê-lo, compreendê-lo. E a gente foi trabalhando em inúmeras situações e várias ações pequenininhas que eu fui pedindo para ela implantar, ela foi colocando e foi restabelecendo a modo de que o menino disse: poxa, se eu tenho todo esse amor aqui dentro de casa, eu não preciso buscar isso aqui no videogame nem fora. Então o menino começou a sentir tesão pela vida de novo. E aí ele partiu dele o desejo de querer fazer o intercâmbio, a família pôde suprir aquele desejo, né? Ele saiu da maconha, a relação dela com o marido dela melhorou, porque dentro desse processo do casamento, que é uma vertente essencial, que é a intimidade do casal, era completamente afetada porque ela havia sofrido um abuso. Mas aquela situação foi ressignificada. Então você percebe, gente, ó, eu tô falando por que eu estou acima do peso, porque o porquê é sempre algo mais profundo. O meu objetivo aqui não é fazer você ter um corpo lindo para você colocar a roupa dos seus sonhos, colocar o biquíni dos seus sonhos. Isso é apenas um reflexo de como você vai estar aqui dentro, da mudança que vai ser gerada aqui dentro da sua alma e dentro do seu espírito. Porque o que aconteceu com ela foi a cura dela, a cura da casa dela, a família dela é uma família incrível, família linda, tá? Família linda, linda, linda. Se restabeleceu a família se reconectou a partir de uma decisão dela de quê? De emagrecer. Então percebe o quanto isso gerou impacto? E aí o que acontece? Durante meses, tá? Hoje fez nesse tempo agora, porque recentemente que eu saí do personal, mas fez 3 meses que a gente estava juntas. E nesses 3 meses foi onde ela conseguiu atingir o resultado que ela esperava em relação ao emagrecimento dela. Foi um resultado estrondoso, tá? Foi lindo demais. A mudança no corpo dela foi algo magnífico, mas porque a mudança aqui dentro foi demais, sabe? A mudança aqui dentro. Porque a gente curou o porquê.
E o porquê ela também achava, porque quando chega a 6 meses eu realmente, não tô mais motivada para fazer atividade física. Isso é algo superficial, é o sintoma. O porquê é algo muito mais profundo. Então a gente foi lá na causa de fato do problema, aquilo que de fato fazia o que? Ela aumentar o peso. E aí, quando isso acontece, quando eu curo o porquê do que eu estou acima do peso, quando eu curo o porquê do meu sobrepeso, o porquê da minha obesidade, isso faz com que inúmeras áreas da minha vida, inúmeras situações sejam impactadas, de forma que todas as áreas da minha vida sejam impactadas também. E aquilo que estava travado em outras áreas da vida acabam fluindo. Por quê? Porque eu curei de fato o problema, tá? Onde as pessoas mais erram? Geralmente, quando as mulheres começam o processo de emagrecimento, elas começam o quê? Com dietas malucas, né? E com exercício físico extremo. Então, entra na academia, aí vai todo dia pra academia. Não, me comprometi segunda a sexta. Nunca treinou na vida. Vai de segunda, ou tá muito tempo parada, vai de segunda a sexta na academia, fica lá, faz 1 hora de musculação, 30 minutos de cardio. Fica sem andar o resto da semana, dor no corpo inteiro. Já começa com um ranço já no primeiro dia da academia. Aí, ao mesmo tempo, começa a restringir muito a alimentação. Então, uma pessoa que comia muita porcaria, muita besteira, o que ela faz? Ela, além de gerar um estresse gigantesco pro corpo dela, fazendo atividade física muito volumosa e muitas vezes intensa ao mesmo tempo, ela começa a restringir completamente a alimentação dela, promovendo mais estresse. Como é que isso vai ser sustentável? E aí, eu não entendi ainda o porquê. Entendeu por que muitas mulheres começam a emagrecer e daqui a pouco elas já voltam a aumentar o peso? Por que não é sustentável o emagrecimento? Se teoricamente emagrecer é algo simples, porque é algo simples, eu preciso o quê? Ter um balanço energético negativo. Tem que consumir menos energia do que estou gastando. Isso é a teoria. Mas por que hoje o problema a nível mundial é a obesidade? Por que é a obesidade? Não faz sentido ser algo simples, aparente. Por quê? Porque não se leva em consideração as coisas profundas em relação ao emagrecimento. E o emagrecimento é algo que ele é multidisciplinar, é algo sistêmico. Se eu olhar para o emagrecimento só pela vertente da atividade física e da alimentação, eu vou emagrecer. Mas será que eu vou conseguir me manter magra? Entende? Então, é essa reflexão que eu quero que vocês tragam hoje para a realidade de vocês. As pessoas onde elas mais erram eu sei fazer sozinha, né? Não, é fácil emagrecer. Por que não conseguiu emagrecer e não se manter magra ainda? Entende? Laís, não, é tranquilo para emagrecer. Por que não consegue se sustentar magra? Você percebe que tem algo mais profundo que você tem tentado sozinha inúmeras vezes. Já foi para academia, já procurou dieta na internet, já entrou, enfim, já contratou até profissionais, mas não consegue sustentar os profissionais também, ou seja, não consegue manter a dieta que a nutricionista passa, porque é algo nas tuas emoções, é algo que muitas vezes eu falei, fizemos uma live sobre fome espiritual, fome emocional e a fome física, né? Enfim, engloba espírito, mente, corpo. Quando a gente olhar só para a vertente do corpo, você vai conseguir emagrecer, mas não vai conseguir sustentar o teu emagrecimento. Então, onde as pessoas mais erram eu sei fazer. Não, eu consigo fazer sozinha. Primeiro ponto é tirar isso, né? Eu vou contar brevemente uma história para vocês. Que quando eu decidi fazer triatlon, que era um dos grandes sonhos, assim, continua sendo, né? Mas não é por agora ainda, eu sei. Mas eu tinha um grande sonho que era o quê? Fazer um Ironman, e eu não sabia nadar. E eu tinha uma situação traumática na qual eu havia sofrido um afogamento. E eu não sabia nadar. Então, quando eu fui nadar no mar aberto, que meu pé saiu da areia, eu ficava com crise de pânico. Só que eu fiz todo aquele processo sozinha. E eu imaginava, não, eu já tô nadando na piscina, então no mar vai ser tranquilo. Só que era totalmente diferente. Na piscina eu conseguia segurar na raia, enfim, tinham bases de controle ali. Dentro do mar, não. No mar é você e o mar e deu, sabe? Tem as condições ainda que interferem na natação, né? Que é a condição do mar, a condição do vento, são as correntes.
enfim, a falta de coisa para você se direcionar. Então a tua direção muda, a tua bússola muda dentro do mar. É tudo totalmente, completamente diferente. Mas eu imaginava que eu conseguia fazer sozinha. Não, mas eu já aprendi a nadar na piscina. E achava que era a mesma coisa. Era uma arrogância da minha parte. Eu levei mais tempo para poder aprender a nadar no mar e quebrar aquela situação. Tive que ressignificar. E eu não consegui sozinha, tá? Eu não consegui. Chegava, todas as vezes que eu ia nadar no mar, eu travava. Todas as vezes. Tinha crise de ansiedade, crise de pânico, travava. Eu consegui passar por essa barreira, assim como essa cliente precisou de mim para passar daquela barreira dos 6 meses. Eu precisei de um profissional que esteve do meu lado, dentro do mar. Quando eu tive a crise de ansiedade, ele me segurou pelo pescoço e disse, mas hoje tu vai passar dessa linha aqui. Então, esperou passar a crise de ansiedade, pois ele foi do meu lado até eu conseguir fechar os 2.000 metros de natação lá no fundo. O que ele me falou? Se você quer fazer um Ironman, vai ter que passar essa linha. Não vai dar pra tu nadar 200 metros e voltar. Só que eu precisei de alguém. E a gente precisa de alguém, muitas vezes para nos direcionar. Alguém que já tem experiência, alguém que já passou, muitas vezes até por aquela situação traumática que a gente passou, que talvez não tenha passado, mas que tem as ferramentas para nos auxiliar. Então, a arrogância nossa é achar que dentro daquela condição eu vou conseguir vencer sozinha. E a gente não consegue sozinha. Compreender que precisamos um dos outros é essencial para a gente conseguir avançar naquilo que nos trava. E também em relação ao emagrecimento. É uma coisa que é tão importante para você, o emagrecimento. Por que você não investe de fato em realmente tratar o que te faz aumentar o peso? No desafio 28 dias, o desafio resgate, a gente trabalhou muito isso. Nós fizemos a campanha de oração, ou seja, alimentamos a fome espiritual. Pontualmente eu conversava, né, com as participantes em box aqui, falava com elas pessoalmente, cada uma dentro da sua situação, a gente foi alinhando e elas tiveram aquele resultado, continuam treinando, continuam fazendo as coisas delas, né? Aquilo que foi implantado no desafio 28 dias continua, mas ainda precisa de um acompanhamento. Eu tenho falado isso para elas, não dá para parar ali. Tem que continuar com acompanhamento a longo prazo. Entende? Então, assim, uma coisa que é tão importante para você, investe nisso. Você fica tão frustrada quando às vezes vai colocar uma roupa e não se sente bem. Você fica tão frustrada porque emagrece e engorda novamente. Fica tão mal, tua autoestima é afetada. Tudo é afetado em ti. Por que não cuidar do teu ser? Emagrecer vai muito além do teu corpo, mas muito além mesmo. Se fosse só pelo corpo, gente, eu não trabalharia com emagrecimento. Porque eu acredito em coisas muito mais profundas e que de fato trazem sentido para a nossa vida. É com isso que eu trabalho. O emagrecimento é uma consequência do alinhamento aqui dentro. E é para isso que eu quero te trazer, é para esse alinhamento físico, mente e espírito, tá? Então, ter pessoas que vão te direcionar. Vou trazer 4 passos, lembrando os 4 passos que nós trouxemos aqui para essa live. Primeiro passo, o que me faz engordar? Eu ter a consciência, quais são as situações traumáticas que aconteceram, quais situações que me impedem, de fato, de vencer as barreiras que tem me impedido de emagrecer, o que acontece em determinados períodos da minha vida que faz eu ter aquele resultado positivo, daqui a pouco eu regrido. Em quais situações específicas acontece, o porquê acontece, que situações que talvez traumáticas que eu passei, né, seja na minha infância, na minha adolescência, enfim, que não foram curadas, que não foram tratadas, que foram deixadas para trás e que eu tenho negligenciado essa causa. Então, esse é o primeiro ponto, a consciência. O outro ponto tive a consciência, tá, agora eu quero me curar. Como é que eu vou me curar? Vou buscar alguém que vai me direcionar para esse processo de cura. Quem pode me auxiliar? Aí você vai buscar uma pessoa, um mentor que vai te direcionar nesse processo, mas que seja especialista no porquê. E que não fique apenas no superficial, que é a atividade física e alimentação. Esse você já tentou, eu tenho certeza. Até sozinho você já tentou e conseguiu e daqui a pouco voltou a engordar. Então, buscar alguém que vai te direcionar de forma profunda. Terceiro, encontrou essa pessoa, confia no processo. Por várias vezes, até essa cliente que eu citei aqui, ela dizia, Alexia, não, mas acho que a gente pode um pouquinho mais rápido, dá pra gente fazer... Eu disse, confia no processo. Sabe, só confia.
Se você me contratou, ó, só faz o que eu tô te pedindo, te direcionando, que eu tenho certeza que lá na frente vai fazer sentido pra você. E fez. Fez muito sentido pra ela. Óbvio, ela antes ficava 6 meses na academia, a família dela foi toda reestruturada, tá 3 anos hoje treinando direto, não parou de treinar, o corpo dela tá lindo, gente. Lindo, 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 lindo demais. Entende? Então, confia no processo. Se eu encontrei alguém, vou levar o emagrecimento a sério, encontrei alguém que vai me ajudar, leva o processo que essa pessoa tem te direcionado a sério, tá bom? E o último ponto pra gente fechar nossa live, celebra cada conquista que você tiver no decorrer do teu processo. Pode parecer algo muito tosco que eu vou te falar, mas se você era uma pessoa que vivia, né, sei lá, você tem uma compulsão por alimentos, e aí todo dia você chega em casa, tem o mesmo comportamento. O meu problema, Alex, é a janta. Aí você chega em casa, come até passar mal, tem que ter um docinho depois ainda pra dar aquele, pra fechar, né? E aí você faz isso constantemente. Então aí você começou a mudar coisas pontuais, pequenas no teu dia, que começaram a gerar um resultado naquele dia. É um dia de cada vez, é um passo de cada vez, mas não subestime os pequenos passos. Sabe qual é o problema? Que a maioria das mulheres não consegue se sustentar em relação ao emagrecimento, ou a maioria não consegue avançar em coisas, né, em qualquer área da sua vida. Por quê? Porque subestima os pequenos passos. Subestima os 10 minutos de oração no dia, subestima os 10 minutos de atividade física no dia, subestima o fato de recusar o docinho depois do almoço. Subestima isso, mas são essas pequenas ações que vão te gerar um macro resultado. Então, se você comia um doce todos os dias depois do almoço, amanhã é terça-feira, não deixa para começar segunda. Começa amanhã, então. Vou começar hoje. Não jantou ainda? Começa hoje. O que você ia comer? Ia comer um monte de besteira? Tá morrendo de fome? Faz uma coisa saudável. Faz, sei lá, um omelete. Faz uma crepioca. Não sei. Inventa qualquer coisa saudável. E se você ia comer besteira hoje, você venceu hoje, celebra a tua conquista. Sabe? Celebra hoje. Amanhã é outro dia. O que você vai fazer amanhã? Já organiza o teu dia. A gente aprendeu muito isso no desafio de 28 dias, né? Organiza o teu dia para você fluir no teu dia de forma organizada. E a cada ação que você tiver no teu dia, celebra a tua conquista. É um passo de cada vez para gerar o quê? Um macro resultado. Tá bom, minhas lindas? Por hoje é isso. Falamos, repetimos aqui aquilo que foi dito aqui na live. Espero muito que tenha te gerado uma consciência diferente sobre o porquê do estar acima do peso. Espero que você saia dessa live com uma consciência diferente para que tu traga hoje para a tua realidade e consiga então entender o que de fato te faz aumentar o peso, o teu peso corporal. O que de fato faz você aumentar e aí diminuir o peso, aumentar e diminuir, ficar com essa oscilação do peso. Que te traga pelo menos a consciência e a reflexão para um caminho diferente daqui para frente, tá bom? Amanhã nós temos live de novo, às 8 e 7 da noite, as 3 dicas infalíveis para você combater o efeito sanfona. Então eu já vou colocar a live no meu stories, você já vai programar lá para você estar aqui amanhã. Nós vamos ter uma semana de lives que começou hoje e vai até semana que vem, tá? No dia do nosso webinário, que é na terça-feira, dia 22 de agosto, o desafio do emagrecimento duradouro. Então, se você não se inscreveu ainda, é um aulão 100% online, 100% gratuito. Depois que você sair aqui da live, clica no link disponível lá na minha bio, já faz o teu cadastro no formulário. Você vai ser redirecionada para um grupo de WhatsApp que é silencioso. A proposta do grupo é te falar especificamente apenas sobre o aulão que vai acontecer no webinário, que vai ser muito além daquilo que eu estou apontando aqui para vocês nas lives no decorrer dessa semana. Tá bom, amadas? Muito obrigada pela presença de todas. Envia essa live para alguma outra mulher que talvez não esteve aqui presente nesse momento, mas encaminha para que ela possa assistir em algum momento, que eu tenho certeza que vai fazer sentido para ela, tão quanto fez para você, tá bom? Beijo, excelente noite.